O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem haveria de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Caríssimos, gostaria de saudar de uma maneira especial hoje os catequistas da nossa paróquia. Estamos terminando o mês vocacional, o último domingo dedicado às vocações leigas, e de uma maneira especial nós lembramos dos catequistas, aqueles homens e aquelas mulheres, mais mulheres do que homens, que se dedicam nesta tão importante missão, e melhor dizendo, tão grave missão, de encaminhar crianças, adolescentes, no caminho do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, fortificando-os na doutrina da Igreja. Então gostaria de deixar a minha saudação, minha oração, meu agradecimento, e de alguma maneira também dedicar esta pregação aos catequistas da nossa paróquia. Caríssimos, olhando para a liturgia que nós ouvimos hoje, tanto na primeira leitura, onde Josué faz uma proposta ao povo: vocês querem seguir os deuses de outrora, os deuses pagãos, ou servirem o Senhor? E ele deixa claro: eu e minha família serviremos ao Senhor. O povo de Deus acaba de entrar na Terra Santa. Josué renova a aliança, quer renovar a aliança com o povo, mas quer ter a certeza que antes de renovar a aliança, o povo esteja disposto a seguir nosso Senhor. No Evangelho que nós ouvimos, o ministério de Jesus passa, entre aspas, bem entre aspas, por uma certa crise, porque o Evangelho revela que agora muitos dos que andavam com ele e o seguiam, o abandonam. Não andam mais com ele, porque a sua palavra é dura demais. Quem pode suportá-la? Seguir a nosso Senhor Jesus não é fácil mesmo, não.
mas não num sentido negativo da coisa. Mas não é fácil, porque seguir a Jesus significa andar na verdade, significa andar na realidade. E uma das coisas mais duras e mais difíceis para o ser humano é abrir os olhos para a verdade, para a realidade, não só para as verdades divinas, mas também para as verdades do nosso dia a dia. Nós preferimos, na nossa vida, naquilo que nós vivemos, nós preferimos não perceber verdadeiramente as coisas que acontecem ao nosso redor. Nós preferimos não conhecer a verdade para não ter que tomar decisões doídas. E para as coisas de Deus, não é diferente. Seguir nosso Senhor significa deixar de olhar para si mesmo e olhar para Ele. E muitas vezes, olhar para Ele, ouvir a sua voz e não compreender. Escutar uma palavra dura. Quantas e quantas vezes a gente vem na missa buscando uma resposta. Aí o padre Edmar, tá na sua orelha. Ah, mas eu queria ir na missa escutar uma consolação. Só que acontece que Jesus está dizendo: meu filho, você quer consolação? Mas acontece que você precisa perceber que você precisa de mim. E não interessa as respostas para os seus problemas. O que interessa sou eu. Porque se você tiver todas as respostas, o primeiro que você vai esquecer é de Deus. Não sei se vocês já perceberam, mas é assim. Deus é a resposta, mas quando Deus é a resposta, não significa que de imediatamente nós seremos consolados e nós ouviremos aquela palavra que nós gostaríamos de ouvir. Deus nos dará aquela palavra que nós precisamos ouvir. E por que é que nós nos revoltamos? Porque nós somos cegos. E nós não percebemos o que realmente a nossa alma tem necessidade. E nós insistimos de que Deus nos dê as respostas para as nossas perguntas, e Deus continua insistindo em dar as respostas que você precisa. Até o dia que, como Paulo, cair as escamas dos seus olhos e você ver o que a sua alma verdadeiramente precisa. E que talvez os problemas e as dificuldades da sua vida não sejam nada em vista da situação que está a sua alma. E para a direção que você está tomando. Mas entre vós há alguns que não creem. Esse que é o problema. Deus não é a solução para os nossos problemas. Porque no mundo havereis de ter tribulações. Deus é aquele a quem nós devemos amar, adorar, reverenciar, acima de todas as coisas, acima de todos os problemas, acima de todas as dificuldades, desejá-lo mais que tudo, para que depois desse vale de lágrimas nós possamos possuí-lo no céu para sempre. Está entendendo? O paraíso não é aqui. O céu não é aqui.
E nós passamos a vida inteira brigando com Deus para que Ele nos traga o paraíso aqui na terra, quando Ele será só no céu. Nesta vida nós precisamos ter fé. Mas ao mesmo tempo, é aí que estará o consolo da presença de Cristo, o consolo da companhia de Cristo. Porque mesmo que Ele não dê as respostas, e quando nós pararmos de teimar com Deus, nós veremos que não haverá satisfação maior do que possuir o próprio Deus, mesmo quando nós não possuímos mais nada. Mesmo quando nós estamos na escuridão, porque só Ele tem palavra de vida eterna. Esta que é a profissão de fé de Pedro. Pedro não faz essa profissão de fé porque ele vê tudo, porque ele entende tudo. Pedro também está escandalizado como os discípulos que abandonam Jesus. Mas mesmo na escuridão ele faz um ato de fé, porque fé é isso. Tu tens palavras de vida eterna. E este é o verdadeiro consolo, possuir a Deus. Esta é a verdadeira resposta, possuir o Senhor. Veja como o Salmo canta esta verdade. Provai e vede quão suave é o Senhor. Ele nos basta, dizia Santa Teresa. A quem tem Deus nada falta, o mundo cai na sua cabeça, mas Deus basta. Por isso o salmista diz: bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Em todo o tempo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, com problema, sem problema, perseguido, não perseguido, injustiçado, não injustiçado, caluniado, não caluniado. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Sim, nós sofremos, sim, nós estamos com lágrimas nos olhos, sim, nós estamos na escuridão, mas a minha alma se gloria no Senhor, porque o Senhor pousa seus olhos sobre os justos, o seu ouvido está atento ao seu chamado, clama aos justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado Ele está perto. Esta fé que nós precisamos ter, meus irmãos, do coração atribulado Ele está perto. Ele não nos abandona, Ele nos segura, Ele nos guia na escuridão. E conforta os de espírito abatido. É esta fé, meus irmãos, que nos sustenta na escuridão, na dor, no sofrimento, e quando nós não encontramos respostas, e quando Deus se cala. É esta fé que ancorou a fé dos apóstolos, e por isso eles não abandonaram o Senhor. E é nesta fé que nós precisamos estar ancorados. Minha santa, traz o missal aqui, faz favor, um pouquinho. É justamente isso que a igreja nos pede, que nós estejamos ancorados, alicerçados em Cristo. Diz assim a oração da coleta, do início da missa: amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo, este mundo é instável, o céu não é aqui, mas que na instabilidade deste mundo, nossos corações estejam ancorados, lá aonde estão as verdadeiras alegrias, que não é neste mundo. As verdadeiras alegrias estão lá com Cristo no céu. Por isso, nesta instabilidade do mundo, obrigado, minha santa. Nesta instabilidade do mundo, o nosso coração está ancorado no céu. Quando um navio está em alto mar, no meio da tempestade,
O que é que se faz? Joga-se a âncora no mar. E assim o navio tem uma estabilidade, enquanto as ondas jogam o navio para cima e para baixo, para todos os lados, aquela âncora, que é super pesada, é que dá estabilidade para que o navio não afunde. Nós precisamos, na instabilidade desta vida, estarmos ancorados na verdadeira alegria e na verdadeira felicidade que nos espera no céu. Assim a gente não afunda. Esta fé que nós precisamos ter. A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Jesus não veio para ser um consolo, repito, Ele veio para nos salvar. Veio para nos dar a vida eterna no céu. E nós não podemos querer menos do que isso. E Ele nos dará tudo isso, se nós perseverarmos no seu amor. Não tenhamos medo, meus irmãos, creiamos no Senhor, porque do coração atribulado Ele está perto e conforta o de espírito abatido, porque Ele é a resposta, porque Ele nos basta. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,